Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje eu tô aqui pra gravar uma tag que foi idealizada pela Gabi do canal Tia Volca. O link dela e de todas as outras meninas que estão participando dessa tag agora estão aqui na descrição pra você assistir assim que você assistir o meu vídeo. Essa é uma tag sobre jogos, muito baseada em uma tag que eu já respondi aqui no canal sobre anime. São 7 perguntas sobre jogos, então vamos lá. A pergunta número 1 era qual jogo que você não esperava nada e te surpreendeu? Olha, um jogo que eu joguei faz um bom tempo, já há alguns anos, não sei exatamente quantos, é o Catherine. Eu joguei na época no Xbox 360 e é um jogo puzzle, um jogo que eu, sinceramente, quando eu li a sinopse, talvez eu falando pra vocês, seja bem próximo do que eu tinha lido, eu achei nada interessante, achei que ia ser muito chato, algo totalmente só sexualizado, hipersexualizado. Até tem isso, mas sinceramente a experiência do jogo não era essa. O que é bom na experiência do jogo não tem nada a ver com essa questão. E é um jogo de um cara de uns 30 anos que ele tá namorando com uma menina chamada Catherine, com K, há um bom tempo, até que ela resolve levar a questão do casamento à frente e ele fica ali um pouco confuso, e a partir de então, além disso, ele ainda começa a ter lembranças, mas com uma outra mulher chamada Catherine com C. E essa Catherine acorda do lado dele na cama todas as manhãs, ele simplesmente não se lembra como. E fala com ele como se eles tivessem já uma relação de muito tempo, como se fosse normal, e ele simplesmente não lembra, não entende como que isso acontecia. Ao mesmo tempo, ele começa a ter uns pesadelos muito loucos, que dentro desses pesadelos é justamente onde acontece a maior parte do puzzle que a gente tem que enfrentar, que lá dentro todo mundo é cabra, são vários homens, ou pelo menos figuras masculinas que parecem ser cabras, se eu não me engano é cabra mesmo, eu vou colocar a imagem aí, se não for eu deixo uma descrição dizendo que animal que é aquele. Mas essas pessoas têm que conseguir subir várias pirâmides, várias torres e locomover várias plataformas, vários blocos para conseguir fazer o seu caminho. Toda noite ele vive esse pesadelo, e no final dessa subida uma criatura sempre muito estranha, como se fosse o boss de cada fase, vem atrás de você e ele te mata se você não conseguir completar ali o puzzle, e é realmente sempre uma figura muito demoníaca. Catherine te instiga, na verdade, pela história dele, e é justamente essa história, o que vai acontecendo, que você vai descobrindo aos poucos, as cutscenes que são incríveis e bem feitas pra época, que fazem com que você fique querendo assistir e jogar cada vez mais. E você passa grande parte do jogo fora do pesadelo, puzzle, respondendo mensagem no celular, respondendo as pessoas no bar, e isso tudo interfere nos 3 finais diferentes, se eu não me engano eram 3, pelo menos 3 finais eu sei que tinham, e pode ser um final totalmente diferente do outro. E com certeza foi um jogo que me surpreendeu. Eu peguei pra jogar com o André na época e a gente virou a noite, literalmente começou jogando, sei lá, de tarde, acabou no começo da tarde do dia seguinte. 2, que jogo que você esperava mais e te decepcionou? Então, não foi bem o jogo todo que me decepcionou, mas é o Mortal Kombat 10. E me decepcionou pelo seguinte, eu tava esperando muito o lançamento dele, o André tava aqui em casa e a gente tava esperando pra poder jogar o modo história juntos, como a gente sempre faz, de novo virando a noite, porque a gente tinha gostado muito, especialmente do modo história do Mortal 9, e quando chegou o 10, assim que lançou, eu fui comprar, eu comprei lá a mídia física pessoalmente, comprei por R$250, super caro, só pela ansiedade de a gente poder viver ali essa experiência logo e esperando muito do jogo. E realmente o modo história foi bem decepcionante, sem graça, um final totalmente, sei lá, não tinha emoção nenhuma. E pra completar, eu não sou de jogar online, mas o André foi jogar online, o jogo ainda tava, eu não sei como tá hoje, tá? Já passaram anos já, eu acho, disso, mas o jogo online dava vários lags, era impossível, era muito ruim, então foi um somatório de coisas. Apesar disso, é bom dizer que sim, o Mortal 10 veio com um gráfico incrível, os fatalities melhores do que já tinham vindo do 9, e a jogabilidade na hora das lutas mesmo é muito bom, tirando o online, que assim que lançou pelo menos era muito travado. Mesmo assim, como a minha expectativa com esse jogo era muito grande, principalmente com o modo história, eu acabei ficando decepcionada, e ele foi o primeiro nome que veio na minha cabeça na hora de responder essa pergunta da tag. 3, qual jogo que todo mundo gosta e você nunca jogou e nem tem vontade de jogar? Então, eu poderia dizer que a maioria ou quase todos os jogos de primeira pessoa, principalmente se for de tiro, mas assim que eu li essa pergunta, essa questão 3, a primeira coisa que me veio na cabeça, sinceramente, foi The Sims. Eu não tenho pessoas próximas hoje, ou talvez quase não tenha, que jogam The Sims atualmente. Só que eu passei a minha pré-adolescência, ou talvez um pouquinho antes disso, até a adolescência, o tempo inteiro escutando principalmente minhas amigas dizendo o quanto The Sims era incrível, e eu achava esse jogo uma bosta, uma porcaria. Eu não entendia as pessoas ficarem criando relacionamentos naquelas casinhas, decorando as paredes e não sei lá o que mais que você faz no The Sims e criando casos de família, quando você podia estar construindo um parque no Roller Coaster ou então construindo uma cidade no SimCity. Eu realmente, pra mim,
E tudo bem, eu sei que uma coisa não anula a outra, mas eu perdia meu tempo com esses outros jogos. Com certeza não foi fase, não foi época, nunca teria gostado desse tipo de jogo. 4. Qual o jogo que você jogou e que quase ninguém conhece? Este eu vou trazer um bem antigo, começando a denunciar aqui nessa tag a minha idade, que foi um jogo que meu pai trouxe pra mim, pra PC, quando eu era pequena. Eu não sei exatamente qual idade eu tinha, talvez uns 7 anos, eu era bem nova mesmo, 8 no máximo. E eu sempre gostei muito de jogos, e ele levou pra mim um jogo chamado Torrens Passage. Eu lembro pouca coisa do jogo, mas eu lembro que eu gostava muito, muito mesmo. Era um jogo também cheio de puzzle, mas um jogo todo bonito, coloridinho. E você acompanhava a história do Thorin, que tinha perdido, se eu não me engano, os pais, sido sequestrados por um cara muito mau, um feiticeiro. E ele tinha que percorrer todo um mapa, vários lugares, coletando coisas, coletando pistas ou materiais, e concluindo várias missões até chegar no final e descobrir algumas verdades sobre a família dele e tal. E era uma história muito mágica, toda bonita, bem feita, interessante, instigante. Embora quando eu fui procurar agora pra ver, enfim, lembrar alguns detalhes, até pra poder passar pra vocês do que era a história, eu acho pouquíssima coisa em sites em português, embora eu ache muita review super positiva em sites gringos. Mas, aparentemente, foi um jogo que a sua época foi muito bom mesmo. Se você conhece esse jogo, especialmente se alguém que tá me assistindo aqui já jogou, deixa isso no comentário pra eu saber. 5. Qual o seu personagem favorito dos jogos? Essa é um pouco complicada pra mim, a próxima também, na verdade, porque eu sou muito do momento. A não ser que eu tenha uma preferência muito clara, como eu tenho com anime, por exemplo, de personagem de anime e tal, ou do anime favorito, eu com filme, com personagens de filme, mesmo personagens de jogos, eu não sei dizer o meu personagem favorito da vida. Eu poderia elencar alguns, ou, mais naturalmente, eu diria os personagens favoritos de acordo com os jogos que eu acabei de jogar ou que eu estou jogando, porque eu sou bem tendenciosa nesse sentido. Por exemplo, eu acabei de jogar Resident, aí eu penso na hora no Leon. Ou então no Final Fantasy XV, que eu acabei de jogar há pouco tempo também, e meu favorito era o Noctis ou o Prompto. Então, nesse caso, realmente, não sei dizer. 6. Qual é a cena mais marcante pra você no mundo dos jogos? Eu vou falar de novo a mesma coisa, eu sou muito tendenciosa a falar sobre algo que eu acabei de jogar e de tudo que eu comecei a jogar, que eu acabei de acabar ou que eu acabei um pouquinho mais atrás, que é o caso do Final Fantasy XV. A cena que me marcou mais até o momento daquele jogo e a cena mais recente que me marcou foi... isso é um spoiler do jogo, caso você não tenha jogado. Sério, isso é um grande spoiler, pula aí uns 20 segundos. Mas o que me marcou muito no Final Fantasy XV foi a cena da morte da Lunafreya, porque eu não esperava, definitivamente não esperava mesmo. E eu achei uma cena bonita, porque teve toda a questão da invocação do Summon e da batalha e tal. Mas uma coisa que foi muito engraçada pra mim, surpreendente, foi que uma cena que eu lembrei, e eu não esperava lembrar porque eu não pensava nela há muito tempo, foi a cena de um jogo chamado The Lost Vikings. Eu não sei se você conhece, também é um jogo muito antigo mesmo. E eu joguei em emulador pra PC, na verdade, eu não tinha o console pra jogar ele. É um jogo de plataforma que você acompanha a história de alguns vikings que tiveram suas famílias sequestradas durante a noite, e você vai passando por vários desafios e vários cenários até chegar na batalha final pra poder recuperar a sua família. E a cena que justamente veio na minha cabeça, inesperadamente, foi a cena de abertura da introdução do jogo, em que conta a história deles muito brevemente. E um dia eles são sequestrados por um império alienígena, e eles têm justamente que cruzar vários mundos, e você tem que controlar o poder de cada um dos 3 vikings principais, que são diferentes, pra conseguir chegar no final, encontrar o caminho de casa e voltar pra sua família. Eu fiquei muito tentada a falar da cena em que você vai enfrentar o Drácula, antes de você enfrentar o Drácula em Castlevania Symphony of the Night, mas não seria por minha causa, seria porque eu vejo repetidamente o André jogando esse jogo e ele adora essa cena, ele adora falar as falas desta cena, então fica aqui só a curiosidade de que eu pensei por outros motivos nessa cena também. 7. Qual jogo mais marcou a sua vida? E eu não tenho como não responder Pokémon, embora eu tenha jogado vários outros títulos que são melhores que Pokémon em vários quesitos. O que mais me marcou, o que eu continuo jogando até hoje, repetidamente, o que me fez comprar o Game Boy Advance lá no Japão, para poder jogar os jogos novamente com o portátil original japonês. Realmente não tem como não dizer, gente. Pokémon, eu nunca joguei no Game Boy Advance até então, eu sempre jogava no computador, em emulador. Comecei com Pokémon Yellow, do Game Boy Color. Depois joguei Red, logo em seguida já veio o Fire Red, o Leaf Green. No caso, o que tá aqui no meu Game Boy é o Leaf Green. Eu amo esse jogo muito mais do que eu gostei do anime, que hoje em dia eu não assisto, porque é um desenho realmente muito infantil, mas não tem... Gente, mas eu acho que não é à toa que Pokémon virou o sucesso que é. Não é à toa que esse jogo teve depois uma adaptação pra TV e que continua acontecendo até hoje. Tudo graças inicialmente ao jogo de Game Boy, então não tem saída, essa é a minha resposta.
E é isso, gente. Essas foram as minhas respostas pra tag de 7 perguntas sobre games, sobre jogos. Não se esqueça de curtir esse vídeo se você gostou, se inscrever no canal pra assistir todos os próximos conteúdos e não esquece de responder a tag aqui embaixo também. Eu quero muito saber as suas respostas, as suas 7 respostas pra essa tag de jogos. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!